A Eliane falou de medo de lugar fechado. Eu sempre olho o medo de modo geral, ou seja, eu vejo que eu falei para o medo da morte, vale para o medo de lugar fechado. É saudável evitar lugares fechados, vai que você fique preso. Então, mas o que eu quero dizer é, se você só evitar lugares fechados, exemplo, ao invés de ir de elevador e de escada, até é saudável de novo. Você faz atividade física. Então, ter medo de lugar fechado só é um problema se você não tiver uma escada para você subir, mas se tiver, você está fazendo exercício. Só que só evitar o medo não vai resolver. Então, o caminho é, se você percebe um medo, o que você fala para esse medo? O que você fala para o medo quando ele aparece? Isso é muito importante. Por exemplo, se o medo aparece, o medo de lugares fechados, você está sentindo ele, aí você fica com raiva e se cobra, porque eu ainda tenho medo, como que eu faço? Se ter medo é um problema, e você trata isso como um problema, é mais provável que ele demore a passar. Se você olhar para o problema como, não como um problema, mas como uma mensagem, como se fosse alguém falando algo para você. Exemplo, não é seguro ou pode ter um problema andar em lugar fechado. Você evita, mas cuida do sentimento. Ou seja, se você vai evitar andar de elevador, por exemplo, experimenta ao fazer isso, lembrar de acolher esse lado que te fala que é perigoso lugares fechados. O que eu estou mostrando é, independente da sua escolha, vou enfrentar um medo e vou assim mesmo com medo eu vou andar de elevador. Ou, nem vou andar lá, vou pela escada que é mais seguro. De escada não tem como ficar preso. Independente do que você faz, a Eliane disse, eu vou de olhos fechados. Então, Eliane, olha que interessante. Então, não seria o lugar fechado, porque fechar os olhos é mais fechado ainda. Já pensou nisso? Se tiver escada, eu vou de escada. Então, Eliane, fechar os olhos é um lugar mais fechado ainda. Já pensou nisso? Se você está no elevador, ainda tem um espaço aberto. De, sei lá, 2 metros, 1 metro para cada lado, 3 metros para cada lado. Mas se você fechou os olhos, é a sensação de não poder se mexer, de o lugar ser apertado, é que você fechou os olhos, ficou mais fechado ainda. A Eliane escreveu, mas eu imagino que não estou no elevador. E se você imaginar que está no elevador não estando, o que acontece? Se funciona você imaginar que não está no elevador estando, funciona ao contrário para você? Agora você imagina que está no elevador. O que você sente? Isso me lembra 2018, eu pedi demissão do serviço público em 2017. Sensação de falta de ar. Falta de ar, eu sempre sugiro olhar para a tristeza. Pode ter uma tristeza mais profunda aí por trás desse medo. Falta de ar normalmente tem a ver com a tristeza. Normalmente. Muitas vezes. Eu vou dar um exemplo meu que tem a ver com essa questão da falta de ar. Então, em 2018, eu estava fazendo uma imersão. Não foi uma imersão, foi um curso intensivo de teatro. Era um curso de teatro para atores. Era teatro físico e mímica. E aí, lá para o meio do ano, chegou uma fase do curso que a gente usava um véu. Porque como era teatro físico, o que importava era a expressão física, não era a fala, não era o rosto. Então, neutralizava o rosto usando o véu. Quando eu coloquei o véu, eu não conseguia respirar. Mas o eu não conseguir respirar era meu. Era minha, no meu caso, eu reconheço, eu trabalhei a tristeza só naquele ano. Então, o acúmulo de tristeza que eu escondia, com o controle, com a exigência, vinha quando eu colocava o véu. É como se a minha exigência, a pressão que eu colocava em mim mesmo, fechava a minha respiração. Então, quando eu coloquei o véu é um tecido fino. Dá para respirar tranquilamente. Mas a minha sensação com o véu era de não conseguir respirar. E a gente tinha que fazer um exercício que era
Era uma cena improvisada, em grupos de 3, 4 pessoas, em que a gente ia de um lado para o outro do palco, tinha um puff de caixinha, assim, de quadradinho, e aquele objeto representava aquilo que a gente mais queria. O objetivo do exercício era mostrar no corpo, nos movimentos, a contradição de querer muito uma coisa, hesitar. Como que o corpo mostra isso? Você querer muito uma coisa. E aí, numa fase, os 3, 4 iriam em sintonia. Mas quando chegasse perto, a gente iniciaria o conflito. Até que o grupo junto escolheria quem sentaria. Chegaria nesse acordo de quem era o que ia sentar, mas tudo sem falar. Só com o movimento. Quando eu iniciei, eu não consegui fazer o exercício. Eu saí e falei, não consigo. Não consigo respirar. Eu entendo que era a minha autoexigência, a minha cobrança, a minha pressão. E aí a respiração estava fechando para eu não me forçar a fazer o exercício. Isso foi de manhã. Isso foi uma terça, 10 da manhã. À noite, na terça, às 19, eu tinha um outro curso de teatro, teatro de máscara. Adivinha, no mesmo dia começou o dia, a máscara. Até então, a máscara tinha só até aqui. Então, dava para respirar. Uma máscara ficava só aqui em cima. Só que nesse dia, começava a máscara que pegava o corpo, o rosto todo. E aí, de novo, com a máscara, eu não conseguia respirar. Eu pensei, não, 2 vezes no mesmo dia, eu tenho que lidar com isso, eu tenho que resolver isso. Na verdade, eu quero resolver isso. Eu falei, eu tenho, mas eu tenho de eu quero. E o exercício era pior ainda do que o que eu fiz de manhã. E eram escolas diferentes. Eles não tinham contato um com o outro, não foi combinado. Mas, à noite, o exercício, eu lembro porque me marcou muito, por isso que eu lembro nesses detalhes. Tinha que escolher a máscara, testar, e nenhuma máscara que eu colocava eu conseguia respirar. Aí eu pensei, o que eu faço? Eu vou dizer que eu não vou fazer o exercício porque eu não consigo respirar 2 vezes no mesmo dia? Não, eu vou ter que dar um jeito, eu vou conseguir. Aí eu pensei, o que eu faço? Eu colocava a máscara, eu deixava a mão embaixo da máscara assim, porque aí eu conseguia respirar. Então a máscara tapava todo o rosto, eu botava a mão aqui e afastava um pouco. Aí eu conseguia respirar por baixo da máscara. E depois, qual era o exercício? Aquela cortina, que chama coxia. A gente estava no grupo de 11, 12 pessoas. E aí a instrução era, vocês vão atrás da coxia, cada um no seu tempo, entra embaixo de uma lona. Eu já não conseguia respirar com a máscara, imagina, eu vou entrar embaixo de uma lona. Eu pensei, caramba, a vida está me desafiando mesmo a superar esse desconforto. Eu não sabia que seria uma dificuldade, eu não imaginava que seria. Só que aí o que eu fiz? Eu pensei, qual a minha liberdade? Essa pergunta é muito importante. Qual a minha liberdade diante dessa situação? Qual a minha liberdade? Eu fiquei me perguntando isso. Aí eu lembrei, porque eu lembrei. Cada um no seu tempo entra embaixo da lona e começa a cena. A cena, de novo, era improvisada, só que com a máscara embaixo da lona. Eu pensei, vou ser o último? Cada um no seu tempo, vou ser o último. Eu ficava respirando assim. Quando o penúltimo passou, eu entrei. Só que eu fiquei no fundo, perto da coxia, com a lona levantada, me escondendo e com a máscara aqui. No que eu fiquei ali, eu percebi que os outros colegas do curso estavam brincando, se divertindo. De repente, aquela energia de brincadeira aquela energia de brincadeira, assim, porque era um jogo teatral, cênico, eu me senti envolvido com aquela energia. Eu esqueci do incômodo da máscara, eu fechei a máscara e fui lá me envolver. Isso foi em 2018, então faz 6 anos. 5 anos e meio, 6 anos. E aí passou, nunca mais senti. E aí no dia seguinte, de manhã, eu usei o véu sem problema. Na verdade, incomodou um pouquinho, mas logo passou. Eu pensei, vou usar. O que eu percebi, essa situação de não conseguir respirar, era a minha própria exigência, me impondo um ritmo que estava além do que a minha emoção permitia. Em 2018, eu não sabia fazer o acolhimento das emoções. Em 2018, eu já atuava como terapeuta há 6 anos. Então, eu não aprendi em nenhuma das terapias, das formações que eu fiz, e nem nas terapias que eu fiz, isso que eu estou falando sobre a tristeza. Esse aprendizado sobre a tristeza veio em 2020 para mim. E veio da prática, veio da minha busca.